Essa daqui vai ser a primeira de uma série de aulas que a gente vai fazer sobre a temática de containers ali e o Docker em específico. A ideia aqui é para a gente aprender como que ele funciona, como que a gente pode utilizar ele, quais são as suas características ali que são mais importantes a gente prestar atenção e tentar trazer isso para uma realidade mais atualizada, onde que a gente tem o auxílio da inteligência artificial ali, utilizando o cloud para a gente ver como que podemos acelerar o nosso desenvolvimento ali utilizando o Docker. Até o primeiro momento, ele não tem uma, como se diz, algo em específico ali ou uma área específica. Isso daqui vai seguir como o Docker normal, né? A gente não está almejando até o momento alguma área específica, mas a gente vai ver algumas coisas ali para frente em relação à parte da engenharia de dados, visto com que o meu objetivo aqui é simplesmente trazer para vocês o conhecimento sobre Docker ali e depois como que a gente pode utilizar ele para dentro da engenharia de dados, construir pipelines e melhorar um pouco mais ali com alguns conceitos bem mais avançados, de modo com que vocês consigam desenvolver seus próprios projetos, resolverem os seus problemas e assim por diante. Bom, sem mais delongas, o que é o Docker, né? O Docker, ele é um sistema que permite você fazer a containerização de aplicações e ele surgiu como alternativa ao que a gente tem em relação às máquinas virtuais. Como que funciona? Vamos lá. A gente tem aqui, né, nossa máquina de virtual, nossa VM, e geralmente ela vai estar ali em cima de um hardware, certo? E aqui a gente vai ter, né, o nosso SO normal, e dentro dele a gente vai ter as nossas aplicações funcionando, tudo bonitinho ali, com as bibliotecas de sistemas e assim por diante. É muito comum a gente ver, por exemplo, algo que... Vamos pegar assim, ó. Esse cara aqui. O compartilhamento de várias máquinas para fazer o desenvolvimento ali de uma aplicação, ou seja, uma hospedagem ou algo do tipo. Porém, não sei se vocês estão reparando, mas parece ser um pouco pesado, né? Já que você vai ter que ter um monte de SOs ali para você ter que gerenciar, um monte de hardware também para você ter que gerenciar. Fora a questão que quando a gente está nesse modelo ali, né, trabalhando com uma máquina virtual, a gente tem aqui o nosso limite, certo? Em matéria de CPU e memória ao longo do tempo, tá? Ou seja, CPU e memória ao longo do tempo. Só que a gente sabe que, e muitas das vezes, a gente não consome tudo. Então a gente tem uma área de desperdício aqui muito grande e a gente tem que maximizar esse uso justamente para a gente não desperdiçar os recursos e ter mais clientes, né, por máquina ali, a gente conseguindo vender mais, otimizando, né, a gente tem que dar um jeito de acabar com o desperdício aqui que está nesse pedaço. E se você considerar aqui, ó, dentro desse pedaço aqui, a gente ainda tem o quê? A parte do SO e muitas bibliotecas de sistemas funcionando. Então você não consegue maximizar totalmente isso, né? Até porque na hora que você for fazer a gestão ali das máquinas, você tem que considerar o tempo de parar, dar um shutdown aqui em cima dessa máquina, e você tem que pegar, atualizar, e às vezes você tem que parar essas aplicações, aí você move isso para o outro lado. É bem complicado. É bem complicado. E quando a gente começa a olhar a ideia de containerização, isso fica mais interessante, né? Por quê? Porque agora, ao invés de você ter todo esse trabalho ali que a gente veio mostrando aqui, você vai ter o seguinte: você vai ter o seu hardware igual, você vai ter a sua VM igual,
Posso estar falando igual, tá falando que vai facilitar? Calma. Você tem o seu SO aqui dentro. E agora, ao invés de você ter simplesmente um monte de aplicação separada e tudo mais, você vai ter o quê? Você vai ter a aplicação do Docker aqui, certo? Vamos ver se a gente consegue escrever. E aqui dentro, você vai ter o que a gente chama de container. E cada um desses caras aqui pode ser uma aplicação completa. Então, você já não precisa mais fazer aquela divisão entre vários sistemas operacionais, ter toda aquela questão do gargalo de rede e mais não sei o quê. Então, tipo assim, fica um pouco complicado no outro modelo, igual a gente estava vendo, né? Agora aqui não, a gente tem essa facilidade de poder ter várias aplicações dentro de uma mesma máquina, gerenciando o consumo de recursos, seja CPU, memória, disco, rede. Então, assim, a gente consegue também trabalhar na portabilidade, visto com que eu tenho somente um arquivo de manifesto, né, que a gente chama de Dockerfile. E você pode compartilhar esse arquivo ali para você pegar, fazer entre aspas, instalação da sua aplicação, né? E você vai ter ela funcionando aqui. E o legal é o seguinte, o Docker ali, ele usa um conceito de imagens, né? Então, você não trabalha necessariamente tendo que instalar tudo e assim por diante. Não, você tem ali o que a gente chama de imagem. Vou colocar IMG aqui. E dentro dessa imagem, você vai ter camadas. E cada camada aqui é um pedaço do seu sistema, um pedaço do SO, um pedaço da aplicação ali, em que ele vai fazendo a instalação, vai criando camada e você vai ter ali uma imagem com múltiplas camadas dentro. E quando você tem a sua imagem funcionando ali, é o que a gente chama de container, tá? Imagem é uma coisa, container é outra, e a imagem é composta por múltiplas camadas. Essas camadas são imutáveis aqui, você não consegue escrever nada em cima dessas camadas. Sempre que você vai fazer alguma alteração, vai se tornar uma nova camada ali. Mas quando o seu container está funcionando, ele cria aqui uma camadinha em cima aqui, onde você consegue ler e escrever em cima dessa camada, sem afetar as suas aplicações aqui embaixo. Então, assim, com essa facilidade, você consegue ter múltiplas imagens, você tem imagens base e por meio delas derivar outras imagens do seu sistema. E se você tiver que atualizar alguma coisa, você vai atualizar a sua imagem, gerar uma nova versão com as correções, né? Então, assim, isso torna muito mais prático, né, do que a gente ter todos esses passos, cuidados e tudo mais, fora a questão de hardware, assim por diante, aqui nesse cenário, do que nesse que a gente acabou de descrever aqui, né? Então, a tecnologia ali de containers, ela facilita muito a vida do desenvolvedor ali, já que você pode ter maior estabilidade, um melhor compartilhamento, né, ali da sua aplicação e ser mais barato. E ser mais barato, você não tem mais que ter uma hospedagem gigante ali para rodar tudo. Não, você pode ter ali um serviço que te provê o acesso a containers ali e você vai conseguir trabalhar normalmente. E uma coisa muito importante aqui, quando você está trabalhando ali com Docker, em matéria de recurso, né, você vai ter uma economia muito maior. Por quê? Igual a gente já viu lá, tem um desperdício muito grande que pode acontecer dentro do seu hardware em relação ao consumo de CPU e memória ao longo do tempo, né? Porque tem aqui, que a gente havia visto antes ali, né, o consumo total, e tem esse pedacinho aqui que é o desperdício, por assim dizer, né?
Agora, com o container, você pode maximizar esse uso aqui. Por quê? Você tem mais aplicações funcionando dentro do seu host. E mais aplicações são mais clientes. Mais cliente, maior faturamento. E, lógico, isso aqui não vai pegar e tirar ali, né, o consumo que já existe do sistema operacional. Porém, você evita esse desperdício todo que existia aqui, já que você pode ter mais coisas acontecendo aqui nesse pedaço. Então, você tem um ganho no consumo de recursos ali dentro do seu ambiente. E isso é muito legal. E também uma coisa muito importante. A gente falou aqui em relação à imagem, ela ser imutável e tudo mais. Só que tem um porém. Você não consegue desvencilhar as características do seu computador ainda em matéria de CPU. O que isso significa? Imagens desenvolvidas para trabalhar com x86 só funcionam em x86. Imagens desenvolvidas para trabalhar com o S390 da IBM só funciona com o S390 da IBM. Ou seja, você ainda está atrelado às questões da arquitetura da sua CPU. Isso é um problema? Não. É só um ponto de atenção que a gente tem que ter ali. Por exemplo, caso você esteja trabalhando com alguma máquina do tipo Graviton, ARM ali da AWS e tudo mais, né? Mas é só uma observação ali para a gente levar em consideração. Então, assim, de modo geral, isso aqui que a gente viu seria, né, comportamento, as características ali do Docker em relação ao que a gente teria no tradicional de máquina virtual e o como que a gente consegue facilitar a nossa vida e distribuição das nossas aplicações e obter um melhor consumo de recursos ali, maximizando a quantidade de clientes e evitando desperdícios dentro do nosso ambiente. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que podemos utilizar o Docker ali para fazer a utilização dele, ver como que ele se comporta, ver um pouco mais na prática ali o que a gente veio conversando, né, ao longo dessa aula, e também combinar isso com um pouco de IA e trazer um pouco mais para a nossa realidade mais atualizada e entender como que podemos combinar a inteligência artificial, o Docker ali, e a gente conseguir acelerar a construção das nossas aplicações. Entretanto, por mais que a gente vai acelerar aqui, a ideia da gente ter essas aulas e conhecer o Docker é justamente para que a gente não fique refém de uma inteligência artificial e a gente comece a fazer coisas sem entender o que está acontecendo. Então a combinação é justamente para a gente acelerar e não substituir o que a gente entende. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e compartilhe com alguém que precisa. Até a próxima, pessoal!